Bem-vindos ao Detalhes Ocultos da Bíblia. Naqueles dias, sucedeu sobre a terra uma coisa espantosa e terrível. Os que vigiavam desde os céus cobiçaram as filhas dos homens, desceram do alto e romperam a ordem do próprio Deus. E eis que, de sua queda, nasceram gigantes, violências sem conta e segredos que homem algum deveria aprender. Mas em meio ao horror, houve um homem chamado Enoque, e não era varão comum. A ele foram mostradas coisas ocultas, juízos celestiais, prisões de trevas e o destino daqueles que ousaram desafiar o Altíssimo. Ora, o que está escrito nesse livro não é apenas estranho, é tremendo. E hoje, nós vamos entrar nos acontecimentos mais sombrios do livro de Enoque e entender por que essa narrativa atravessou os séculos cercada de medo, fascínio e mistério. Se você já ouviu alguém dizer que existe um livro que foi tirado da Bíblia porque continha segredos que os poderosos não queriam que o povo soubesse, então você já entrou, mesmo sem perceber, no universo do livro de Enoque. Essa narrativa corre solta nas redes, nos grupos de WhatsApp, nos canais de conspirações e até nas rodas de conversa entre cristãos que estudam a palavra com seriedade. Tem gente que fala do livro de Enoque com o mesmo tom de quem descobriu um tesouro escondido debaixo de um altar. Outros falam com medo, como se simplesmente tocar no assunto fosse um ato de rebeldia espiritual. E tem ainda aqueles que nunca leram uma linha sequer desse texto, e mesmo assim já têm uma opinião formada, seja para glorificá-lo como uma revelação perdida, seja para condená-lo como um escrito demoníaco. Pois bem, hoje você não vai ouvir especulação. Hoje você vai ouvir história, contexto e reflexão séria, porque o livro de Enoque merece ser discutido com a mesma profundidade com que foi escrito. E ele foi escrito com uma profundidade que surpreende até os estudiosos mais preparados. Então fica aqui, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga não só esse texto, mas toda a tradição bíblica ao redor dele. Antes de qualquer coisa, é preciso estabelecer uma coisa muito simples. Curiosidade não é heresia. Querer entender de onde vem um texto, quem o escreveu, por que ele circulou entre comunidades religiosas antigas e por que ele não entrou na Bíblia que você tem na sua estante, isso não é desvio de fé. Isso é maturidade espiritual e intelectual. O problema é que na era das redes sociais, textos antigos como o livro de Enoque viram combustível para teorias do tipo "eles esconderam a verdade de você". E isso não ajuda ninguém a crescer de verdade. A verdade é sempre mais rica, mais complexa e mais fascinante do que qualquer teoria conspiratória consegue capturar. E no caso de Enoque, a verdade histórica é tão intrigante que não precisa de nenhum exagero para prender sua atenção. Ao longo desse vídeo, você vai entender quem foi Enoque segundo as Escrituras, o que esse livro realmente contém, por que ele não entrou no cânon bíblico e o que, afinal de contas, um cristão ou qualquer leitor sério pode aprender com ele. Então respira fundo, abre a mente e vamos juntos. Enoque aparece na Bíblia de um jeito que nenhum outro personagem do Antigo Testamento aparece. E isso por si só já é suficiente para despertar curiosidade. No livro de Gênesis, capítulo 5, enquanto a genealogia de Adão vai listando os patriarcas com a fórmula mecânica, viveu tantos anos e morreu, quando chega em Enoque, tudo muda. O texto diz que Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou para si. Não morreu, foi tomado. Essa frase é curta, mas o peso dela é imenso. Na tradição bíblica, apenas 2 personagens não experimentaram a morte comum: Enoque e, muito depois, o profeta Elias. Isso coloca Enoque numa categoria completamente à parte entre os homens da antiguidade. Ele não foi apenas um patriarca longevo. Ele foi um homem tão próximo de Deus que Deus simplesmente o levou. E esse fato gerou, ao longo dos séculos, uma produção literária gigantesca ao redor de sua figura. O Novo Testamento também menciona Enoque. Na Epístola de Judas, versículo 14, uma profecia atribuída a ele é citada diretamente, o que mostra que ao menos parte da tradição enoquiana circulava entre os primeiros cristãos com algum grau de autoridade. É nesse solo fértil de mistério e reverência que o livro de Enoque planta suas raízes.
O que chamamos de Livro de Enoque não é um único texto, é, na verdade, uma coleção de escritos distintos que foram agrupados ao longo do tempo e que hoje compõem o que os estudiosos chamam de Primeira Enoque, ou simplesmente Primeiro Enoque. Esse conjunto inclui pelo menos 5 seções diferentes: o Livro dos Vigilantes, o Livro das Parábolas, o Livro Astronômico, o Livro dos Sonhos e a Epístola de Enoque. Cada uma dessas seções tem características próprias, foi escrita em épocas diferentes e aborda temas distintos, de cosmologia e astronomia até julgamento divino e redenção escatológica. A maioria dos especialistas data a composição desses textos entre os séculos III e I a.C., ou seja, muitos séculos depois da época em que o Enoque bíblico teria vivido. Isso já nos diz algo importante. O livro de Enoque é uma obra de literatura apocalíptica judaica, escrita provavelmente por autores anônimos que usaram a figura de Enoque como veículo literário para comunicar revelações, visões e ensinamentos teológicos. Essa prática era comum na antiguidade e tinha um nome: pseudepigrafia, escrever em nome de uma figura venerada para dar autoridade ao texto. Mas isso não significa necessariamente fraude. Significa uma forma diferente de fazer teologia, uma forma que precisa ser compreendida no seu próprio contexto histórico e cultural. O interesse moderno pelo livro de Enoque explodiu de um jeito que ninguém esperava. E parte disso tem a ver com a internet, claro. Mas a redescoberta acadêmica desse texto é muito mais antiga. Durante séculos, o livro de Enoque foi praticamente desconhecido no Ocidente cristão. Sabia-se que ele existia porque escritores cristãos antigos o mencionavam, mas o texto em si havia se perdido. Foi só em 1773 que o explorador escocês James Bruce trouxe da Etiópia 3 manuscritos completos do livro de Enoque, escritos em Ge'ez, a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope, que é, até hoje, a única tradição cristã que inclui o livro de Enoque em seu cânon oficial. Esse detalhe é fundamental e vamos voltar a ele mais à frente. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, a importância de Enoque ficou ainda mais evidente. Foram encontrados fragmentos do livro de Enoque em aramaico, entre os pergaminhos de Qumran, indicando que esse texto era lido, estudado e valorizado pela comunidade dos essênios. Tudo isso junto, a menção no Novo Testamento, a preservação etíope, os fragmentos de Qumran e o fascínio das redes sociais, criou a tempestade perfeita que faz com que hoje, em 2025, o livro de Enoque seja um dos textos religiosos antigos mais pesquisados no mundo. A parte mais impactante do livro de Enoque, aquela que faz as pessoas pararem tudo e ligarem o vídeo até o fim, é o Livro dos Vigilantes, a primeira seção do texto. E tudo começa com aquele versículo enigmático de Gênesis capítulo 6, que diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. A Bíblia passa por esse trecho rápido, quase como se não quisesse se demorar ali. Mas o livro de Enoque entra de cabeça e conta essa história com uma riqueza de detalhes que não tem paralelo em nenhum outro texto religioso antigo. Segundo Enoque, havia 200 seres angelicais, chamados de vigilantes, ou Irim em aramaico, que desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto de rebeldia. Eles tinham nomes. Semiasa era o chefe, e ao seu lado estavam Azazel, Baraquel, Cocabel, entre outros. Cada um desses seres ensinou aos humanos coisas que não deveriam ser ensinadas. Azazel, especificamente, é descrito como aquele que revelou aos homens o conhecimento das armas, dos ornamentos metálicos, da sedução e dos cosméticos, e às mulheres, os segredos das feitiçarias. O texto é explícito ao conectar essa transmissão de conhecimento proibido com a corrupção da humanidade que precedeu o dilúvio. Da união entre os vigilantes e as mulheres humanas nasceram os Nefilim, e o livro de Enoque é extravagante na descrição desses seres. Fala em gigantes de 3.000 côvados de altura, o que é obviamente uma linguagem hiperbólica típica da literatura apocalíptica, mas que comunica uma ideia muito clara.
Esses seres eram anômalos, fora da ordem natural, frutos de uma transgressão cósmica. Os Nefilim, segundo o texto, devoravam os recursos da terra, depois se voltaram contra os humanos e finalmente contra si mesmos num ciclo de violência sem fim. É aqui que Enoque entra em cena como profeta e intercessor. Os próprios vigilantes pedem a Enoque que interceda por eles diante de Deus, porque eles tinham medo demais de entrar diretamente na presença do Altíssimo. Enoque sobe aos céus em visão, contempla o trono de Deus envolto em cristal e fogo, e ouve o julgamento divino. Não haverá intercessão. Os vigilantes serão amarrados nas profundezas da terra até o dia do julgamento final, e Azazel será lançado num lugar de trevas eterno. Esse cenário de julgamento dos anjos rebeldes não é apenas dramaticamente poderoso, ele vai ecoar diretamente no Novo Testamento, nas epístolas de Pedro e de Judas, que mencionam anjos que não guardaram seu estado original e que são mantidos em cadeias nas trevas para o julgamento. Mas o livro de Enoque não é só sobre anjos caídos e gigantes, ele vai muito além. As seções seguintes revelam viagens celestiais de Enoque por 7 céus distintos, onde ele contempla os segredos do cosmos, o movimento das estrelas, a origem dos ventos, os repositórios da neve, da geada e do granizo, e os lugares preparados para as almas dos mortos. Há uma seção inteira, o livro astronômico, dedicada a um calendário solar de 364 dias, que difere do calendário lunar usado pelos judeus oficiais, o que sugere que o livro de Enoque estava associado a grupos religiosos que se viam como guardiões de um conhecimento alternativo sobre o tempo sagrado. O livro das parábolas, por sua vez, introduz um personagem chamado Filho do Homem, que senta no trono da glória e exerce o julgamento sobre reis e poderosos da terra, uma imagem que muitos teólogos cristãos identificam como uma prefiguração messiânica, com paralelos diretos com o que Jesus disse sobre si mesmo nos evangelhos. Tudo isso junto cria um texto de uma riqueza teológica e narrativa impressionante, cheio de imagens que entram na mente e não saem mais. Não é difícil entender por que esse livro fascinou gerações e gerações de leitores. Agora chegamos no coração da questão, e precisa ser dito com clareza. O livro de Enoque não foi tirado da Bíblia. Ele nunca esteve dentro do cânon bíblico das tradições cristã ocidental e judaica rabínica para ser tirado. Essa distinção pode parecer sutil, mas ela muda tudo. Dizer que um texto foi removido implica que ele já pertencia a um conjunto estabelecido e foi deliberadamente excluído por alguém com poder e má intenção. Mas a história real é diferente e muito mais complexa. O processo de canonização, ou seja, o processo pelo qual determinados livros foram reconhecidos como escritura sagrada e autoritativa, foi longo, progressivo e envolvia critérios que tinham a ver com o uso litúrgico, consenso comunitário, origem apostólica e coerência doutrinária. O livro de Enoque circulou amplamente entre grupos judaicos e cristãos durante os séculos anteriores e posteriores ao nascimento de Cristo, mas circular amplamente não é o mesmo que ser reconhecido como escritura canônica. Livros como O Pastor de Hermas, a Didaquê e o Apocalipse de Pedro também circularam amplamente e foram citados por escritores cristãos antigos, e nenhum deles entrou no cânon definitivo. Enoque não foi uma vítima de censura. Ele foi um candidato que não passou pelos critérios que a maioria das tradições estabeleceu para definir o que é escritura. Para entender esse processo com mais clareza, é preciso saber que a Bíblia que você conhece não caiu do céu pronta e encadernada. Ela foi formada ao longo de séculos de discernimento coletivo das comunidades de fé, tanto judaica quanto cristã. No judaísmo rabínico, o cânon do que chamamos de Antigo Testamento foi consolidado sobretudo após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., com os rabinos da escola de Jâmnia buscando estabelecer uma base textual unificada para o povo judeu disperso. Nesse contexto, o livro de Enoque não recebeu reconhecimento como parte das Escrituras Sagradas, e parte disso se explica pelo fato de que ele havia se tornado muito associado a grupos que os rabinos consideravam heterodoxos,
incluindo certas comunidades cristãs primitivas. Do lado cristão, o processo de formação do Novo Testamento também foi gradual. Foram os concílios e consensos do século IV, como o Concílio de Laodiceia em 363 d.C. e as listas de Atanásio de Alexandria, que começaram a fixar o cânon tal qual o conhecemos hoje. O livro de Enoque simplesmente não emergiu desse processo com o consenso necessário para ser incluído. Isso não é supressão. É processo histórico e teológico funcionando exatamente como deveria funcionar. Existe, porém, uma exceção notável, e ela precisa ser contada com honestidade. A Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo inclui o livro de Enoque em seu cânon bíblico oficial até os dias de hoje. E não é pouca coisa. A Igreja Etíope é uma das mais antigas tradições cristãs do mundo, remontando ao século IV, e ela tem uma visão de cânon que é simplesmente maior do que a ocidental. Para os cristãos etíopes, Enoque é escritura da mesma forma que Gênesis ou Isaías. Isso por si só deveria ser suficiente para que qualquer pessoa parasse e perguntasse: será que o debate sobre o cânon é mais aberto do que eu pensava? E a resposta honesta é sim. O cânon não é idêntico em todas as tradições cristãs. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a protestante. A Igreja Ortodoxa Oriental tem ainda mais. E a Igreja Etíope tem mais ainda. Isso não significa que todos estão certos, ou que cânon é apenas uma questão de preferência, mas significa que a narrativa simplista de "eles esconderam a verdade" ignora completamente a realidade de uma igreja etíope que nunca escondeu nada e que leu Enoque abertamente por 16 séculos. O que foi suprimido no Ocidente foi preservado na África. E isso, convenhamos, é uma história muito mais rica do que qualquer teoria conspiratória. Quando os pais da igreja, os grandes teólogos e líderes cristãos dos primeiros séculos, discutiam quais livros deveriam compor as Escrituras, eles não estavam apenas fazendo política. Eles estavam formulando critérios sérios baseados em séculos de tradição e em questões teológicas concretas. E o livro de Enoque levantava questões que eram difíceis de responder de forma satisfatória. A primeira delas era a questão da autoria. O livro se apresenta como obra do próprio Enoque, o homem que viveu antes do dilúvio, 7º patriarca depois de Adão. Mas já no século V, Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores da história do cristianismo, apontava que era impossível verificar a autenticidade dessa autoria. E de fato, como já vimos, a composição do texto data de séculos depois da época em que Enoque teria vivido. Para os primeiros cristãos que valorizavam a traçabilidade apostólica dos escritos, ou seja, a possibilidade de conectar um texto a uma testemunha ocular ou a um apóstolo, o livro de Enoque representava um problema sério. Não havia cadeia de custódia verificável. Não havia como saber com certeza quem havia escrito aquele texto, quando, onde e com qual propósito. Essa incerteza não bastava para condenar o livro como herético, mas bastava para não reconhecê-lo como escritura normativa. Havia também questões doutrinárias que incomodavam alguns teólogos. A interpretação literal dos filhos de Deus, como anjos que se uniram a mulheres humanas, gerava tensões sérias, porque implicava que seres espirituais teriam capacidade física de se reproduzir com seres humanos, o que levantava perguntas difíceis sobre a natureza dos anjos e a soberania de Deus sobre sua própria criação. Já no século III, o teólogo Júlio Africano e outros começaram a preferir uma interpretação alternativa do texto de Gênesis 6, segundo a qual os filhos de Deus seriam homens da linhagem de Sete e não anjos. Essa leitura tornava a narrativa do livro de Enoque desnecessária ou mesmo problemática para a ortodoxia emergente. Além disso, o livro das parábolas, com sua figura do Filho do Homem celestial, gerava debates sobre se esse texto influenciava a cristologia cristã de formas que eram teologicamente aceitáveis ou que precisavam ser controladas. O estudioso James Charlesworth observou que parte da reticência cristã em relação a Enoque pode ter sido uma reação ao uso do texto por grupos gnósticos que o empregavam para sustentar visões cosmológicas e teológicas
que a grande igreja considerava heterodoxas, ou seja, o contexto de uso de um texto também influencia como ele é percebido e recebido pelas comunidades. É importante também entender o que significava, na prática, reconhecer um livro como escritura canônica. Não era apenas uma honraria literária ou um reconhecimento de valor espiritual genérico. Escritura canônica era lida publicamente no culto, usada para doutrinar, para resolver controvérsias teológicas e para definir o que a comunidade acreditava sobre Deus, sobre o ser humano e sobre a salvação. Colocar um livro nessa posição era um ato de extraordinária responsabilidade, e os critérios que emergiram ao longo do tempo, uso apostólico, coerência com o restante das escrituras reconhecidas, consenso eclesial amplo, poder de edificação da comunidade, foram desenvolvidos com cuidado precisamente porque os primeiros cristãos viviam num mundo saturado de textos que alegavam autoridade divina. Havia evangelhos gnósticos, apocalipses de todo tipo e epístolas atribuídas a apóstolos. Selecionar o cânon era, em parte, um ato de discernimento espiritual coletivo diante de uma abundância de textos. O livro de Enoque, nesse contexto, ficou numa zona de apreciação sem canonização, valorizado por alguns, citado por outros, preservado por comunidades específicas, mas não reconhecido pela maioria como tendo o mesmo peso das escrituras que já eram inegavelmente fundacionais. Isso não é supressão da verdade. É responsabilidade pastoral diante de uma herança de fé. A resposta honesta para a pergunta, devo ler o livro de Enoque, não é nem um sim entusiasta, nem um não temeroso. É uma resposta que começa com outra pergunta. Com qual objetivo você quer ler? Se você quer ler o livro de Enoque como quem busca uma revelação extra que a Bíblia não te dá, ou como quem quer encontrar provas para uma teoria conspiratória, então provavelmente você vai tirar muito pouco de proveitoso do texto, porque você já chegou com uma conclusão e vai usar o livro apenas para confirmá-la. Mas se você quer ler o livro de Enoque como um documento histórico extraordinário que ilumina o mundo intelectual e espiritual no qual o Novo Testamento nasceu, então você tem diante de si uma experiência de leitura que pode ser genuinamente enriquecedora, porque o livro de Enoque ajuda a entender por que o apóstolo Judas citou uma profecia que não está no Antigo Testamento. Ajuda a entender por que Pedro falou de anjos presos em trevas. Ajuda a entender a linguagem apocalíptica de Jesus e de João no livro do Apocalipse. Esse é o valor real de Enoque para o leitor cristão sério, não como escritura adicional, mas como janela para o contexto cultural e teológico no qual as escrituras que já temos foram escritas e compreendidas. Existe também um valor literário e espiritual no livro de Enoque que não pode ser descartado. As visões do trono celestial, os hinos de louvor que Enoque contempla nos céus, a afirmação repetida da soberania de Deus sobre toda a criatura, incluindo os anjos rebeldes, transmitem uma mensagem poderosa. Nenhuma força, nenhuma potência, nenhum ser criado escapa do julgamento e da soberania do Altíssimo. Isso não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de confiança. Se você é alguém que sente que o mundo está fora de controle, que as forças do mal parecem mais fortes do que as forças do bem, o livro de Enoque vai te dizer com imagens inesquecíveis que os vigilantes estão acorrentados, que o julgamento está marcado e que Deus não abandonou sua criação ao caos. Essa é uma teologia profunda, que ressoou tanto nos primeiros cristãos que eles a citaram em suas cartas sem precisar de explicação, porque o povo já conhecia. Ler Enoque com esse olhar é ler literatura espiritual de alto nível, com toda a riqueza simbólica e narrativa que a antiguidade sabia produzir. Não é preciso tratá-lo como a quinta essência da revelação para reconhecer que ele tem algo real a oferecer. O que o livro de Enoque não deve ser, e esse ponto precisa ser dito com clareza, é um substituto ou um complemento obrigatório às escrituras canônicas. Não porque as escrituras sejam perfeitas do ponto de vista literário ou histórico, mas porque elas representam o resultado de séculos de discernimento fiel de comunidades que viveram, morreram e ressurgiram em torno dessas palavras. Colocar Enoque no mesmo nível é ignorar esse processo.
e é, sobretudo, ceder à tentação de sempre querer mais do que o que já foi dado. Há uma humildade necessária diante dos limites do nosso conhecimento que o próprio Enoque, paradoxalmente, ensina. Nas suas visões, ele contempla mistérios que estão além da capacidade humana de compreender completamente, e isso não o paralisa, não o enche de orgulho de quem sabe mais. Ele cai prostrado, ele obedece, ele testemunha. Talvez essa seja a maior lição que esse texto milenar ainda tem a nos ensinar, que diante da grandeza do Eterno, a resposta certa nunca é o orgulho de quem acredita ter encontrado um segredo escondido. A resposta certa é, e sempre foi, a reverência de quem sabe que ainda há muito mais a aprender. O livro de Enoque não é um livro proibido, não é uma revelação suprimida, não é a chave secreta para entender a realidade que os poderosos não querem que você saiba. Ele é algo muito mais interessante do que isso. É um testemunho fascinante de como os seres humanos, ao longo dos séculos, tentaram articular em palavras as realidades espirituais que sentiam, mas não conseguiam completamente capturar. É literatura apocalíptica judaica de altíssimo nível, que moldou o vocabulário espiritual do mundo no qual Jesus nasceu, pregou e ressuscitou. É um texto que a Igreja Etíope preservou com fidelidade por mais de 16 séculos, enquanto o Ocidente mal sabia que ele existia. É, acima de tudo, um convite para que o leitor sério, seja cristão, seja simplesmente curioso, não se contente com versões simplificadas da história, seja a versão conspiratória que diz que eles esconderam a verdade, seja a versão preguiçosa que diz que tudo o que não está na Bíblia é do diabo. A verdade, como quase sempre acontece, é mais rica, mais nuançada e mais bela do que qualquer extremo consegue expressar. E se esse vídeo te fez querer mergulhar mais fundo nessa história, então ele cumpriu o seu propósito. Continua aqui no canal, porque ainda temos muito chão pela frente.